Bem-vindos a mais um podcast da Sementes Esperança. Eu sou a Letícia Borges e hoje a gente está aqui com Luiz Fernando Costa e Silva. O Luiz Fernando é doutor em nutrição de ruminantes e ele está aqui para contar tudo para a gente sobre o impacto das micotoxinas nos animais, nos farelos e nas rações, em tudo. Muito bem-vindo, muito obrigada por ter topado essa conversa. Opa. E antes de tudo, eu queria começar perguntando um pouco sobre você, sua trajetória, quem é você, como é que você chegou até aqui? Letícia, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui conversando. É mais um bate-papo, né, que a gente vai fazer, para a gente estar conversando sobre essa questão de micotoxina, que cada vez mais tem se tornado um tópico importante na parte de produção animal. Mas começando falando sobre mim, eu sou Luiz Fernando Costa e Silva, sou mineiro, zootecnista, formado na Universidade Federal de Viçosa. Fiz mestrado e doutorado na mesma instituição, com foco na parte de exigências nutricionais para bovinos e dando um foco em minerais. Tive a oportunidade de ficar um ano nos Estados Unidos, né, com a bolsa de doutorado de sanduíche, com o professor Terry Engel, onde eu aprendi bastante. Ele foi o responsável pelo capítulo de minerais do NRC e ajudou bastante a gente a entender como os minerais e como eu fazer esses cálculos das exigências de minerais para os bovinos. Retornei para o Brasil, defendi o doutorado e fiz o pós-doutorado lá em Viçosa com o professor Sebastião de Campos Valadares Filho, no qual a gente trabalhou com a terceira edição das tabelas brasileiras de exigências nutricionais para zebuínos, que é o BRCORT, e que foi em 2016 a publicação dele. Então eu trabalhei ativamente, continuo até hoje fazendo parte do comitê, né? Tendo atuação em alguns capítulos, não do jeito que foi em 2016, mas eu continuo fazendo parte do comitê, que, querendo ou não, eu tenho como filho, né, o livro. E até pelo BRCORT eu tive a oportunidade de entrar na Altec, ser contratado pela Altec do Brasil, e eu entrei na parte de pesquisa. Então, sou gerente técnico focado nas pesquisas com todas as espécies no Brasil. E no último ano e meio, eu também estou na parte comercial. Então, eu estou trabalhando na parte de pesquisa com os animais, testando os nossos produtos nos animais e também atendendo algumas contas, alguns clientes, para também ganhar essa bagagem comercial também, que é importante. E para quem não conhece a Altec, o que ela faz? A Altec é uma empresa que a sede é no Kentucky, nos Estados Unidos, em Lexington, e ela é baseada na fermentação de levedura. Então a Altec, muitos não sabem, ela é um dos grandes players ou jogadores da parte de nutrição animal, só que ela começou com fermentação de levedura para cerveja. Quando o Dr. Lyons fez o doutorado dele e ele estava num fermentador produzindo a levedura, fermentando a levedura para produção de cerveja, e enxergou uma possibilidade de colocar aquela levedura dentro do rumen do boi, que também é um fermentador. E aí, juntamente com o Dr. Carl Dawson, que era o professor da Universidade de Kentucky, começaram a desenvolver pesquisa e trabalho, e a partir da levedura, e viu que a levedura ajuda a melhorar a fermentação no rumen. Então o animal passou a produzir mais leite, produzir mais carne, utilizando a levedura viva. E com isso ele patenteou essa levedura, até hoje ela é de propriedade da Altec, e também foi desenvolvendo formas de eu quebrar essa levedura. Então eu tenho a parede externa, que é mananoglicosacarídeo, eu tenho a parede interna, que é beta-glucano, e tem o extrato da levedura. E cada um tem a sua função. Entendi. Sendo que pro tópico que a gente vai conversar de micotoxina, a parede interna, que são os beta-glucanos, eles atuam como adsorvente de micotoxina. Tá bom. Então vamos começar por aí. Perfeito. O que são micotoxinas? Micotoxinas são produtos ou metabólitos produzidos pelos fungos. Tá. Os fungos naturalmente, eles colonizam o ambiente, isso é normal. E o fungo, ele vai encontra locais, se eu tenho temperatura e umidade adequados, ele vai se desenvolver mais rápido ou mais lento. Só que em momentos de desafio, seja, por exemplo, uma falta de chuva, excesso de água, temperatura muito alta, temperatura muito baixa, como uma forma de proteção, ele produz as micotoxinas. Ainda mais, ou não? Não, aí que ele vai produzir micotoxina. Pode ser que eu veja o fungo e não tenha micotoxina. Entendi. Então o fungo não é a micotoxina. Não. Entendi. É uma parte do Exatamente. fungo, posso falar assim?
Para leigo, não posso. É um resíduo, um resíduo que o fungo produz como uma forma de proteção a ele, para ele se proteger de alguma coisa que o meio ambiente não está adequado para ele. Perfeito. Entendeu? E o que são adsorventes? Os adsorventes, existem muitos no mercado. Só que o adsorvente é uma forma que o pessoal encontrou de reduzir o efeito das micotoxinas nos animais. Os adsorventes tem vários tipos. Tem a base de argila, a base de beta-glucano, como eu citei, que é o Mycosob, que é o produto que a gente tem na Altec, né? E a Altec, ela ainda foi além. Ela identificou que tem uma alga que chama Chlorella vulgaris, que algumas frações dela também tem o poder de dissorção. É tanto que o produto nosso chama Mycosob A+, por causa dessa inclusão dessa alga. algas. E isso ampliou mais ainda o espectro de ação do Mycosob A+. Então a gente tem um produto testado cientificamente, com trabalho e tudo. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre o que a gente tem de trabalho. Que a gente tem uma confiança grande de poder estar trabalhando com ele. E onde se encontram as micotoxinas? Pois é. Os fungos, deixa eu voltar nos fungos. Os fungos têm fungos que colonizam o solo e, consequentemente, vão colonizar as plantas antes da colheita. Então, basicamente, a gente separa as micotoxinas que são provenientes de fungos antes da colheita para os fungos, para as micotoxinas pós-colheita. Tá. Quando eu penso no antes da colheita, o fungo está no solo, a planta está crescendo, ele vai também entrar, contaminar a planta, e aí ele vai, em algum momento, produzir micotoxina naquele ambiente, né? Quando a gente pensa nas formas culturais, uso de um fungicida para poder controlar o fungo, tem seu efeito. Só que uma das técnicas, né, que assim, revolucionou a agricultura do Brasil e do mundo é o plantio direto. Sim. Não há questionamento com quão benéfico, obrigado pela palavra, quão benéfico é o plantio direto para a agricultura. Porém, quando eu não revolvo o solo e não elimino ou eu reduzo aquela matéria orgânica por cima, eu acabo criando um ambiente propício para os fungos crescerem. Então, assim, ano a ano tem se verificado que em locais que o plantio direto já é bastante usual, a quantidade de fungos e micotoxinas tem aumentado. Eles têm... Você falou... Não sei se eu volto nisso. Você falou antes, na hora da plantação, e depois. Depois é o quê? Armazenamento. Isso. Antes da colheita, que é na planta viva e tudo ali. Colhi, por exemplo, o milho, eu vou levar ele para armazenagem. Aí, nesse armazenamento, que eu também posso criar ambiente com temperatura e umidade favorável para fungos que são mais favoráveis nesse pós-colheita. Por isso que tem essa separação pré e pós-colheita. Perfeito. E todas as plantas têm micotoxinas? Na vida nada é 100%, mas a grande maioria há essa contaminação. Todos os alimentos que a gente consome em algum nível tem? Sim. Quando a gente pensa em ser humano, geralmente tem um cuidado maior. Então, assim, não que é zero, porém, busca-se alimentos que tenham uma contaminação mais baixa. Tá. Né? E falando de animais. Perfeito. E aí a gente vai falar de rações, de proteicos e de volumosos, tá certo isso? Perfeito. Fala um pouco mais sobre isso. Onde se encontra, quais são nocivos, quais não? Aí agora a gente entra na parte do pós-colheita. Tá. Quando a gente pensa no pós-colheita, eu tenho basicamente 3 tipos de alimentos. Tem os volumosos, como você já disse. Tem os proteicos, que tem um teor de proteína mais alto. E tem os energéticos, que tem um teor de proteína mais baixo. Como exemplo, eu tenho uma silagem de milho, uma silagem de capim. Como proteico, farelo de soja, farelo de amendoim. E como energético, temos o milho, o sorgo, como os exemplos. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos usar o exemplo da silagem de milho. Tá. O que eu faço? Eu corto a planta inteira, trago num local compacto, vedo, deixo por um tempo ali de 30, 45 dias e começo a abrir para fornecer para os animais. Uhum. Quando eu penso em armazenar
esse alimento, ele tem umidade, e estou num local fechado, e se eu não realizo uma compactação adequada, formam bolhas, ou bolsões de oxigênio. Oxigênio, temperatura e umidade, propício para o fungo. Então, quando você abre uma silagem e você vê muitos pontos pretos, pontos róseos, verde, é indício que teve uma má compactação. Se você vê no topo, essa vedação não foi bem feita. Né? Então, assim, eu começo a criar problema pós a colheita. Então, já veio o milho que pode ter vindo com algumas micotoxinas, com fungo, alguma coisa, e eu criei um ambiente que eu não favoreci essa eliminação, né? Ou essa redução do impacto. E qual que é o grande problema? Não é chegar assim, eu vi aquele pedaço ali que está contaminado, ou que tem fungo, e eu tiro, resolvi o problema? Não, porque ele vai se espalhando na massa, né? Então pode ser que, a gente já tem estudo que mostra, se eu estou vendo fungo, não necessariamente eu estou vendo micotoxina, porque para o fungo produzir micotoxina ele tem que ser estressado. Se ele não foi estressado, se ele não passou por um momento ali que está fora da zona de conforto dele, ele não vai produzir micotoxina. Ou seja, não dá para saber olhando, tem que analisar, não. Tem que ir para o laboratório. Se você está vendo, tem um maior indício. Mas também, nesse mesmo estudo, pegaram a amostra que você não via fungo. E tinha micotoxina. Então esse é o grande problema. Não é que você não está vendo nada, está perfeitinho, que não tem. Dá pra gente falar que tem micotoxinas comuns entre essas 3 divisões de alimento? Então, volumosos, a maior parte de micotoxinas são... Dá para fazer quando eu penso com alimentos concentrados, o energético proteico, e com a silagem. Tem uma família de fungo que são os penicílios. Os penicílios, quando você abre uma silagem e vê pontos verdes, ou você pega um milho na planta, lá no campo ainda, e você vê um esverdeado, é indício de ter penicílio. Esses fungos, eles crescem na silagem de milho, que causa... o penicílio produz penicilina, que foi a base até do desenvolvimento da penicilina. Mas ele também produz outras micotoxinas, como ácido fusárico. Agora me fugiu o nome de uma micotoxina, mas eu vou lembrar. Que é muito mais prejudicial a patulina. Que ela é muito mais prejudicial, às vezes, que uma aflatoxina. Entendeu? Porque ela tem efeito antibiótico. Eu pensar em colocar alguma coisa que vai ter um efeito antibiótico dentro de um rumen, de um animal, de um bovino, que tem micro-organismo, eu vou estar reduzindo a atividade do rumen desse animal. Entendi. Entendeu? Quando eu penso em alimento já concentrado, um milho, um farelo de soja, um farelo de amendoim, ele já tem desde que eu faça um armazenamento adequado, eu não crio condição de poder tá favorecendo o crescimento do fungo. Vou te dar um exemplo. A gente tem um trabalho na UTEC que a gente foca na questão de tratamento de grãos. Então eu colhi, vou colocar no armazenamento. Antes de eu colocar, a gente aplica o ácido, o Moldizap, que é um ácido propiônico, a base de ácido propiônico. Com isso, eu reduzo, abaixo o pH, e aí eu reduzo a possibilidade do fungo estar crescendo. Eu crio um ambiente que, aqui eu não quero chegar. Então eu mantenho a qualidade, além de pensar em não ter micotoxina, eu mantenho um produto ou um alimento com a qualidade superior, porque o fungo, para ele crescer, ele precisa dos nutrientes. Então não só a micotoxina é um problema. Eu vou ter um milho ou qualquer alimento com uma qualidade nutricional menor. Então, porque ele consome proteína, ele consome carboidrato para o crescimento do fungo. Então ele está deixando aquele alimento com uma condição pior, uma condição nutricional pior. Então eu mantenho a qualidade boa, adequada do alimento e reduzo a possibilidade do fungo crescer. Eu reduzindo a possibilidade do fungo crescer, eu reduzo a possibilidade de ter micotoxina. Quantas micotoxinas a gente encontra nas rações animais? Já se sabe que hoje tem mais de 700 micotoxinas catalogadas. Nas rações depende muito, porque depende da minha composição, da minha dieta. Né? Então depende dos ingredientes que eu estou usando, porque isso é tudo
ingrediente dependente, né? Mas as mais comuns, eu posso listar a aflatoxina, que todo mundo já pelo menos já ouviu falar, a deoxivalenol, fumonenzina, ocratoxina, tricotecenos e zeralenona, que são as 6 micotoxinas que a gente consegue analisar no Brasil. Infelizmente. Fora do Brasil a gente consegue analisar outras. Por que eu falo infelizmente? Porque a patolina, o ácido fusário que eu citei, que vem do penicílio, a gente não consegue analisar no Brasil. Olha aí. A Altec tem um laboratório lá nos Estados Unidos que ele chama 37+. 37+, porque ele começou analisando 37 micotoxinas na mesma amostra. Hoje já está em 54. Então, a gente não só em pesquisa para testar o Mycosob a mais, para ver o efeito ou a redução do efeito das micotoxinas, a gente também busca essa questão do aperfeiçoamento da quantificação. Então, assim, lá a gente usa o equipamento mais moderno que tem, que possa, e mais refinado que tem, que consiga quantificar essa amplitude de micotoxina. Imagina eu analisar o seu alimento e mostrar, não dá 54, mas 20 micotoxinas, por exemplo. Você vai olhar e falar, tá, e daí? Então, além disso, o que a gente desenvolveu? A partir dos trabalhos que a gente desenvolveu, a gente consegue dar pesos do impacto das micotoxinas nos animais em função da espécie. Então, vou te dar um exemplo. Um suíno, ele é muito mais sensível que um bovino. Ou da categoria animal. Uma vaca, ela é muito mais resistente que um bezerro. Então, contaminações pequenas podem ser problema para um bezerro e aquela vaca está tranquilo. Então, a gente desenvolveu que a gente converte tudo em aflatoxina B1 e a gente criou o REC, que é uma quantidade de risco equivalente. E a partir daí, em função de espécie e de categoria animal, eu consigo identificar se aquela contaminação está baixa, está média e está alta. Então, se eu pegar um relatório com 20 resultados de micotoxina, eu consigo ter um só e falar, porque todas podem estar numa concentração considerada baixa, né? Regulamentada pelos órgãos responsáveis. Porém, tem estudo que mostra também que quando eu começo a associar as micotoxinas, dependendo dessa associação, o impacto não é nem aditivo, é multiplicativo. Então, eu pioro muito mais o efeito se eu tenho a presença daquela combinação de micotoxina. E a gente tem também um banco de dados que hoje está em torno de 62 mil, mais de 62 mil análises, que em média 5,7 micotoxinas foram encontradas nas amostras. Em média. 5,7. Maravilhoso. Chegando a 21. E desse banco de dados, 92% desse banco de dados, dessas amostras, tinham pelo menos 2 micotoxinas. Então a gente vê que, independente do alimento, eu tenho que estar verificando e estar realizando análise. Pode ser. Só que, igual eu já disse, a gente consegue analisar só 6 no Brasil. Bom, já que aqui o nosso foco é amendoim, que todo mundo sabe do que eu estou falando, a gente analisou que dessas 62 mil análises e tanto, 92 apenas eram do farelo de amendoim. Do farelo de amendoim. Tá certo? Farelo. Não, mentira. Farelo de amendoim eram 32. 32. Farelo era 32. A gente tem casca de amendoim, a gente tem no banco de dados, sei lá, a película. Película, tudo. Só que a gente selecionou, dessas 62 mil, só 32 amostras eram de farelo de amendoim. Isso. E no mundo todo, né? No mundo todo. Você chegou aqui por causa da Letícia Custódio, né? Eu fui atrás dela e ela me indicou você para falar sobre isso. Perfeito. E aí eu queria pedir para você contar um pouco do estudo dela, mas para falar justamente disso, das amostras, da amostragem dos confinamentos no Brasil e já que é amendoim, quantos deles tinham farelo de amendoim? Nesse estudo da Letícia, foi o primeiro estudo feito no Brasil que realizou esse levantamento. Ela foi em 30 confinamentos, coletou a amostra, mandou lá para o 37+, lá nos Estados Unidos, para eu ter uma amplitude maior de resultados. E
a gente identificou que, e desses confinamentos, se eu não me engano, três que utilizavam o farelo de amendoim. Né? E o resultado que a gente teve, por exemplo, fumonenzina, sempre deu um resultado mais alto e ela estava presente, acho que, se eu não me engano, em 98 amostras. 100% das amostras. Então, assim, é a que mais aparece e está na concentração maior. Mas lembra que lá atrás eu comentei que não necessariamente uma concentração alta... Sim, cria maior dano. Cria maior dano. Cada micotoxina tem um nível adequado e um efeito nos animais. Uma micotoxina que chamou a atenção foi o ácido fusárico. Essa já começa a ter um problema e começa a se associar muito perto da aflatoxina. E ácido fusárico vem em qual amostra de qual alimento? Aí que tá. Porque a gente coletou a amostra da dieta, não foi dos alimentos. Como a gente analisou alimento e dieta, todos tinham. Então vamos Mesmo que numa concentração pequena. Então vamos falar de cada alimento. A gente pode falar das micotoxinas mais nocivas em cada alimento? Pode. Um dos principais. Vou te falar do que me interessa muito. Perfeito. Que são os concorrentes do farelo de amendoim. Que basicamente é a soja, o farelo de soja, pelo nível de proteína, que é o mesmo ponto de proteína que o farelo de amendoim. E o DDG, que está entrando bastante no mercado agora. Então eu queria falar desses dois. Quais os riscos também? O farelo de soja... Deixa eu falar do farelo de amendoim. Tá. Primeiro, que aí a gente começa com o assunto. O farelo de amendoim... Ele é reconhecido, assim, o pessoal associa muito a questão da presença de aflatoxina. Sim. Um pouco mais alto. Porém, é muito relacionado à questão de armazenagem, como eu já disse. Então, se fizer um tratamento ou se fizer um trabalho em cima desse farelo de soja após a produção ou a extração do óleo e eu manter uma qualidade melhor desse farelo, a quantidade de micotoxina, não que vai acabar, mas a quantidade de micotoxina tende a reduzir. Em contrapartida, o DDG é um derivado do milho. O milho tem contaminação por micotoxina. E você acredita que o melhor milho que é produzido, que é melhor acondicionado e tudo, ele vai para o DDG? Não. Então, geralmente, são milhos... Não, assim, não. O cara não fica olhando, está bom, está ruim. Não faz essa seleção. Só que, para o DDG, utiliza-se milho que não é auditado ou liberado para uma exportação, por exemplo. Para o consumo humano. Para o consumo humano também. Ou até para exportação, porque o melhor que a gente produz vai para fora. Infelizmente. Então sobra o milho de uma qualidade inferior. E esse milho vai para a produção de DDG. Na produção o DDG é um resíduo, né? O foco é a produção de etanol. Nessa produção de etanol, eu tiro a parte nobre do milho. E sobra o restante. É o germen, não? Germen, O que sobra, se eu estou tirando a parte nobre, que tem menos micotoxina, vai sobrar uma fração e eu estou concentrando a quantidade de micotoxina. No DDG, a gente tem visto que tem uma concentração mais alta. Fumonenzina, a deoxyvalenol, também é alta. E costuma aparecer uma ocratoxina e depende da amostra, como é que ela foi condicionada. Já no farelo de soja, o farelo de soja é reconhecido por ter um teor mais alto de zearalenona, né? A zearalenona, ela tem um efeito estrogênico, como se fosse um estrógeno. Então, ela está relacionada à questão de aborto. Só que muitas das vezes não é um aborto espontâneo. É um aborto, vamos chamar de indireto. Dá um exemplo. Porca é muito sensível à zearalenona. Acontece de ter na ração um teor mais alto, uma concentração mais alta de zearalenona, a porca parece, ou ela dá a impressão que ela está no cio. O inseminador ali, sem verificar muito, identifica que aquela porca está no cio. É visual. Ele vai lá, insemina, causa aborto nela, porque ela estava prenha. Então, causa um aborto de uma forma indireta. Não que ela diretamente, só que pensa que as micotoxinas vão... quanto mais e maior a concentração, elas vão debilitando o sistema imune do animal. Então, também eu vou abrindo oportunidade para doenças estarem aparecendo. E muitas dessas micotoxinas também, elas estão relacionadas com redução de consumo. Então, assim, até a gente estava conversando antes, que usualmente o que você faz quando você chega numa propriedade?
seja de bovino, suíno, você pega a ração e cheira para sentir o cheiro. Tá errado. Não pode. Tem que evitar. Por que eu digo isso? Porque se ela pode estar contaminada com fungo e você inalar e dar problema respiratório em você. Então tem que se evitar esse tipo de hábito que a gente tem, né? Só que se você cheira, né? Você tem esse hábito, e já deve ter sentido, um cheiro de uma ração que está fungada, uma ração que está meio estranha. Parece um pouco, não sei se é azeda ou ardida. É um cheiro... Perfeito. É difícil de descrever, né? Mas quem já sentiu o cheiro sabe. Ou quem já teve a oportunidade de ir em casa, pegou um alimento e cheirou e viu que estava assim, estava com cheiro de... É a mesma coisa. O animal repele. Só que muitas das vezes é a única opção que ele tem de consumir. Ele vai consumir menos, porém... ele vai consumir, porque ele não tem outra opção. Ou ele, vamos dizer, ou ele come ou ele passa fome. Entendeu? Mas há uma redução, que até no trabalho da Letícia Custódio, a gente verificou isso. Dos animais que não tinham micotoxina para os animais que foi colocada micotoxina na dieta, houve uma diferença de 700 gramas a menos para os animais que estavam com micotoxina. E isso mostra que os animais já tiveram, mesmo numa concentração baixa de micotoxina, já tiveram uma recusa daquele alimento, o que refletiu no menor desempenho desses animais. E você falou do estrogênio do farelo de soja, mas e qual que é o impacto, qual que é o problema das micotoxinas do DDG? A fumonenzina, a DON, né, que é a deoxylenol, ela está relacionada à redução de consumo. Também. E aí e também a questão da interferência na imunidade dos animais. Então, assim, animal que não está consumindo idealmente, de forma correta, começa a abrir oportunidades para doença, fica mais debilitado, ganha menos peso. Então, começam a dar outros efeitos que não somam diretamente com a micotoxina. Hoje em dia, adsorvente é mais utilizado para porcos e aves, tá certo? Eu acredito que seja mais difundido. Tá. Suínos e aves é o mais difundido. Mas, por exemplo, pet, cachorro, gato, tem se usado bastante. Porque tem toda uma preocupação. Mesmo eu buscando alimentos de melhor qualidade, ainda assim, nada te garante que está numa contaminação baixa. Então você coloca o Mycosob na ração. Já na ração. Para você, se caso tiver... Porque, por exemplo, pode acontecer também, eu produzir minha ração, faço meu controle de qualidade na minha empresa e tudo, e vejo que a contaminação está baixa. Mas até o produto chegar no cachorro, passa por um monte de situações que pode ser que aconteça a proliferação de fungo e, consequentemente, micotoxina. Se eu já tenho um adsorvente, eu ajudo a tirar ou a reduzir esse efeito que possa acontecer. Eu posso falar assim, então já que você está dando adsorventes para as minhas galinhas, então não importa o que eu dê para elas, tá tudo bem. Eu posso dar um farelo, um alimento contaminado? Assim, é complicado dizer isso. Tá. Por quê? Igual eu já disse, aves, suínos, aqua e pets, cachorro e gato, o pessoal não brinca muito, não. Né? Porque, principalmente cães e gatos, né? Porque cada vez mais ele tem se aproximado do ser humano, se tornado parte da família. Então você não vai querer produzir, querer pecar nessa parte do ingrediente e aí causar um dano, porque pode dar um problema sério. E como tem acontecido em alguns casos aí, até no Brasil, né? De querer economizar, usar um alimento pior e dar problema lá na frente. A aquacultura, você não enxerga na hora que você está produzindo peixe. Porém, na hora que você vai fazer a despesca, o animal está mais leve. Então, o que você fez? Está perdendo dinheiro. E geralmente, os piores alimentos, ou os alimentos com menor condição, ou estão mais contaminados, é designado por ruminante. Porque até pouco tempo, até esse trabalho da Letícia, acreditava-se que o bovino, ele aguentava tudo. Aguentava desaforo, né? Um bom mineirês. Então, o que acontece? Só que a partir desse trabalho da Letícia, quando eu tenho alimentos que eu estou na dúvida, usando o Mycosorb, eu já ajudo a reduzir um problema. Né? Só que aí eu tenho que aumentar a dose para eu ter uma proteção maior. Entendi. Né?
acabou de sair fresquinho dessa semana. Teve uma defesa lá que a gente tem uma parceria com o Flávio e com o Gustavo da Apta Colina, né, uma aliança de pesquisa, que no trabalho da Letícia foi muito bacana, mostrou que micotoxina reduz desempenho, o Mycosob é capaz de recuperar esse desempenho e tudo, só que faltou entender como a micotoxina age no rumen, naquele meio. Pensando que eu tenho micotoxina que tem um efeito antibiótico. Então, dá um distúrbio grande. Da silagem de milho, da penicilina. E do penicillium. Penicillium. Que é o fungo, isso. Tá. O resultado, assim, muito legal que a gente viu lá, né? Tá fresquinho que eu participei da banca dele de defesa de doutorado, que é o Luiz Henrique Batista, que o que identificou, quando eu adiciono micotoxina, eu causo um distúrbio no rumen, que eu aumento a diversidade de micro-organismos no rumen. Além disso, ele causa um aumento da população. Por que eu estou falando isso? Porque tem trabalho que mostra que animais mais eficientes, ou seja, o animal pode estar consumindo o mesmo tanto e produzindo mais, ou ele pode estar produzindo o mesmo tanto e consumindo menos. Então, eles são mais eficientes. Eles têm uma população, uma população na microbiota menos diversa. Tá. É menor. Então, se eu estou colocando micotoxina, eu estou causando um distúrbio ali naquele meio. E o que dá a inferir que o animal fica menos eficiente, que responde uma das respostas por que as micotoxinas interferiram no experimento da Letícia Custódio, os animais ganham o mesmo peso. Quando eu coloco o Mycosob, essa diversidade ela diminui, mesmo na dieta contaminada. Então eu mostro que o Mycosob é capaz de eu retirar esse distúrbio, ou reduzir esse distúrbio, e chegar como se eu tivesse uma dieta que não estava contaminada. Então voltar o animal a ter uma eficiência adequada. Só que tem limite, não é assim. Pode colocar micotoxina lá no rumen. Uma coisa legal que é mais visual, que eu lembro de ter conversado com o Luiz Henrique, ele comentou que foi responsável pelo experimento, ele falou assim, Luiz, na primeira semana tinha animal que quando colocava micotoxina ele ficava meio zonzo. O animal ficava meio abobado assim, que era principal as micotoxinas causando efeito no rumen. Nossa. Então, assim, também chega a esse ponto. Então, assim, não foram todos, mas alguns animais. Agora você pensa, ele trabalhou com 8 animais canulados no rumen, imagina eu colocar 1000, levar para 2.000 animais, 10.000 animais, 100.000 animais. Então, assim, o pouco ali que ele viu observando só, não tem resultado disso, mas observando, imagina quando eu levo uma população aí de 100.000 ou 4 milhões de animais que são terminados no Brasil. E a gente você fez a piadinha do boi que aceitava desaforo na teoria, mas dá pra gente falar que cada animal tem uma sensibilidade diferente. Perfeito. E não só o tipo de animal, mas na fase em que ele está. Perfeito. É isso, Perfeito. Né? O suíno, aí depende muito também dessa combinação de micotoxina. Mas Exato. geralmente o bovino é o que é mais resistente. Mas se eu pensar numa vaca prenha, produzindo leite, que assim, está praticamente uma máquina, ali dentro dela está aquele turbilhão, ela se torna mais sensível. Né? E bezerro também é mais sensível, mas geralmente porca, o próprio frango, as aves, peixe, os pets também, eles são mais sensíveis do que o bovino. Entendeu? E a gente, no Brasil, a gente não tem muito estudo de farelo de amendoim, voltando a isso, com aves, suínos, peixes também não, né? Não, geralmente a parte comercial usa muito farelo de soja com milho. Só que DDG está consumindo muito milho. Então a disponibilidade tanto do milho quanto do farelo de soja tem diminuído. Então está abrindo oportunidades para outros ingredientes, outras matérias-primas, que muitas das vezes eram descartadas ou eram ignoradas por essas espécies. Então, assim, a inclusão, mesmo que seja pequeno, de um farelo de amendoim, do próprio DDG, de outro farelo de arroz, também
tem sido começando a se olhar mais, mesmo que seja numa inclusão menor. Mas também está se olhando. O que precisa? Trabalho. Por exemplo, do farelo de amendoim, para entender até onde, por exemplo, que o farelo de amendoim pode substituir um farelo de soja. Né? 100%? Não sei. Entendeu? Porque exatamente falta isso. Falta trabalho para entender. E por que a aflatoxina virou a vilã ou virou a mais conhecida de todas? Por que a gente só conhece de micotoxina a afla? A aflatoxina, ela está muito associada porque ela pode ser, quando ela é ingerida por uma vaca, por exemplo, ou por um mamífero, ela pode ser absorvida e ser excretada no leite, né? E quando eu falo em leite para ser usado na nutrição humana, começa a se chamar a atenção. Não que as outras micotoxinas não são absorvidas e não são possam causar mal. Só que muitas delas vão causar mal no animal hospedeiro, na vaca, por exemplo. E aí, no fígado, a gente nem liga, fala, então tudo bem, a gente não vai morrer. Vamos dizer, problema do animal, mas não é o caso. A gente quer evitar essa contaminação, por quê? A gente está pensando numa sociedade, pensando em sustentabilidade. Eu penso em produtividade. Quanto mais eu aumentar a produtividade dos animais, mais sustentável eu estou sendo. Claro. Você sabe qual que é a porcentagem de aflatoxina que passa para o leite? Eu já li alguns trabalhos que é em torno de uns 2%. 2, 3%. Quando você vê as contaminações, pode não parecer muito, né? É até a questão do debate. Porém, né, quando se trata de uma criança, de um recém-nascido, de um idoso, que são mais sensíveis, né? Até no ser humano nós temos essa divisão, pode ser que possa vir a causar um problema. Vou te dar um exemplo. Não que o leite contaminado com a aflatoxina vai matar, por exemplo, um idoso. Mas, porém, pode causar uma irritação no intestino e começar a abrir porta para outras doenças. É como se fosse o exemplo daquela pessoa que sempre está doente, né? Mas ela nunca pensou que pode ser alguma coisa da nutrição dela que está causando aquilo. Então, assim, é a mesma coisa para o animal. Ele está consumindo uma dieta ali e ela está contaminada com micotoxina e não tem uma ecosorb, eu vou estar cutucando ali, ó, sempre está no intestino ali, e vai ter uma hora que vai abrir vai ter uma abertura, ela vai passar, e aí começa a piorar os casos. Entendeu? Se você consumir ou der para o seu animal níveis seguros, estabelecidos por lei, só para... Eu acho que a gente pode diferenciar de farelos e farelos. Não sei nem se foi você que me falou isso. Foi você que me falou isso de DDG? Existem DDGs e DDGs. Então, tem alguns que têm mais micotoxinas. Não sei se fui eu que falei, mas pode ser. E aí, para falar um pouco do farelo de amendoim, existem farelos e farelos. Se você compra um que tem nível adequado de aflatoxina, o nível que vai passar para o leite, o nível que vai ser consumido por um humano, não vai causar nenhum dano. O nível que vai ser consumido só para também tranquilizar as pessoas que estão nos ouvindo. Com certeza. E assim, é até essa questão. Só que, por exemplo, não adianta nada eu comprar um farelo de amendoim. Opa, a Letícia me mandou um laudo aqui que está baixo de contaminação, e eu chegar, pegar aquele farelo de amendoim, colocar de qualquer jeito lá na minha propriedade. Sim, estocar de uma maneira de qualquer jeito. Então, exato. Assim, também tem... Opa, ou comprar uma silagem de milho com níveis altos, ou comprar o DDG com níveis altos, ou tanto faz o que você compra. Também, como a gente falou das micotoxinas pré-colheita e pós-colheita, o armazenamento também é muito importante. Então, não é só comprar um alimento ótimo que está com contaminação baixa, mas eu também tenho o meu cuidado dentro da minha propriedade com esse alimento. Se eu mantiver em local adequado, arejado, muitas das vezes talvez colocar seco, eu vou manter aquela qualidade do produto que chegou por um tempo maior. E com isso eu vou utilizando. Perfeito. Tá? E também não adianta, por exemplo, eu comprar um farelo de amendoim, comprar para o ano inteiro. Não. Gente, porque vai comprando toda semana. Se quiser que a gente vai entregando, isso não é problema. Porque eu sei que às vezes tem questão de otimizar frete e tudo, mas eu ter saber o meu consumo daquele ingrediente também é muito, não só para o farelo de amendoim, mas para todos os ingredientes. Porque às vezes ele fica estocado muito tempo, aí eu vou dando oportunidade para o fungo desenvolver. Exato. Perfeito.
E as micotoxinas, elas não afetam a carne dos animais que a gente come? Até o que eu vi de estudo, não tem impacto. Né? Não tem aquela questão da micotoxina que vai ser depositada junto com a carne e você vai consumir. E a gente... Aí, por exemplo, tirando, por exemplo, um fígado. Porque muitas micotoxinas são absorvidas e elas vão causar dano no fígado. Pode causar um abscesso hepático. Então, aí peguei um fígado, não tomei cuidado, ou eu retirei só o abscesso ali de uma forma assim, ou aquele fígado não foi condenado, aí eu posso estar tendo um problema. Porque... Mas aí será que você tem um problema no fígado em si ou um problema de passagem de micotoxina? Não sei se eu perguntei direito isso. Não. O que acontece? O fígado é como se fosse um filtro. Tá. Então, absorve, primeiro lugar que vai no fígado. Então, o fígado começa a ser prejudicado também até a atividade dele. Né? Que também ajuda a explicar por que o animal reduziu o desempenho. Só que ele como eu disse, é um filtro. Então, eu vou acumulando micotoxina ali. Ele não quer deixar a micotoxina fique circulando pelo corpo todo, para não ser absorvido. Por isso que talvez esse número de 2, 3% de aflatoxina no leite também se explica. Porque vai filtrar ali no fígado. Não que eu estou sendo contra o consumo de fígado. Só que se compra fígado de um local idôneo e tudo, manda ver sem problema nenhum. E eu acho que isso também, existe uma profissionalização tanto dos agricultores, dos zootecnistas, do pecuarista, sei lá, de todo mundo que está envolvido na cadeia. Hoje tem mais estudo, mais cuidado. Com certeza. E antigamente você pegar níveis de contaminação de micotoxinas eram, sei lá, eu ouço meus avós falando, imagina, aflatoxina, eu comia 3.000 ppbs, isso não é problema. Era problema, mas hoje não se encontra esses níveis, é tudo muito igual mais eu disse, controlado. Que às vezes, muitas das vezes no próprio ser humano, eu não identificava porque era uma doença, é uma pessoa que sempre ficava gripada. E antigamente, por exemplo, na época dos meus avós, era na fazenda, a produção era local, então tinha menos transporte dos ingredientes, dos alimentos, então produzia para subsistência. Menos tecnologia. Porém, por exemplo, o milho, vou dar o exemplo do milho, cada vez mais ele recebeu tecnologia e foi feito estudo para melhorar a produtividade, só que eu fui perdendo uma resistência que ele tinha. Então foi abrindo mais oportunidade, por exemplo, o fungo crescer, entendeu? Então tem todas essas questões, era mais uma dieta mais natural, eu produzia meu alface, eu tinha minha horta, tinha os meus animais, tirava o meu leite, então eu estava num ambiente ali que eu estava acostumado com aquilo, então sim, é totalmente diferente, hoje é muito mais coisa industrializada, nessa vida que a gente está muito, muito louca, se a gente não toma cuidado com a nossa alimentação, começa a comer alimento conservado, ultraprocessado, alimentos que são reconhecidamente menos saudáveis para a nossa saúde, né? Eu queria deixar 2 recados aqui para 2 tipos de público. Pessoas comuns que não trabalham nem com agricultura, nem com pecuária, que gente, vocês estão seguros, podem comer todos os alimentos, assim, a chance de ter micotoxina em níveis altos e prejudiciais é baixíssimo, posso falar? Sim. E para você ter alguma doença de verdade, você tem que consumir níveis absurdos de micotoxina diariamente e por um período prolongado, vou dizer 6 meses, mas quem puder me corrija, mas... para a gente ter alguma coisa, precisa ser assim. Isso. Ou pode acontecer, muitas vezes, você comer um alimento que está com contaminação alta. Vou dar um exemplo. Que você comeu alguma coisa, te fez mal, você começou a vomitar e a ter diarreia, é o seu organismo mostrando que tem alguma coisa que não necessariamente é micotoxina. Pode ser uma bactéria, sim, pode ser um vírus, uma virose, alguma coisa assim. Só que também pode ser uma micotoxina. Só que, igual a gente já disse, micotoxina para ter nos alimentos hoje para humanos é muito mais controlado. As indústrias não vão brincar com isso, entendeu? Só que, dependendo do armazenamento, ainda pode assim acontecer. Agora, a outra mensagem que eu queria deixar
Bom, agricultores, prestem atenção, mas quem trabalha com animais, use Michael Sorb. É isso? Gostei da mensagem final. Sim. Não, mas não é só isso. Procure alimentos que tenham laudos, que sejam controlados, bem feitos, indústrias sérias. Empresas que busquem qualidade. Exato. Lugares confiáveis. Exatamente. Porque aí você vai estar alimentando o seu animal para os pecuaristas, né? O pessoal da pecuária vão estar alimentando os animais de uma forma mais segura. Então, eu vou estar produzindo uma carne mais segura. E com maior consumo. Com desempenho. Né? Ou maior desempenho. Que os animais vão desempenhar. E aí a gente sempre está falando essa questão de sustentabilidade. É aumentar a produtividade numa mesma área. Exato. Essa é a forma mais rápida de se fazer, de pensar no mundo sustentável. Então, produzindo mais com o mesmo tanto de alimento, show de bola. Então, buscando alimentos mais... não que vai ser zero, né? Mas que vai ter uma contaminação mais baixa, show de bola, e o animal vai agradecer também essa questão. Pensa numa vaca que fica, uma vaca de leite que você quer 10 anos ela na propriedade, 12 anos, 15 anos, 20 anos se for possível, e você começa a judiar dela na alimentação, esse animal não vai durar 5. Ele começa a dar problemas reprodutivos, problemas de saúde e tudo, e você vai acabar tendo que descartar ele. Como que você vê o Brasil hoje nesse lugar? Da agropecuária, do cuidado animal, da sustentabilidade? Apesar de se haver muita, não estou querendo ser polêmico, mas apesar de haver muita propaganda negativa com relação ao Brasil, nós estamos muito bem posicionados. Vou dar exemplos. Não há no mundo produção mais sustentável de carne do que a nossa. 90 a 95% do nosso rebanho é terminado ou é produzido a pasto. Se passou um tempo muito pequeno num confinamento. Entendeu? Quando eu penso em leite, eu busco bem-estar dos animais, conforto. Isso tudo está ligado com produtividade. Então, animais mais saudáveis, sadios, produzem mais leite, então eu estou tendo uma produtividade maior. Quando eu penso em monogástricos, né, aves, suínos, peixe e pets, cada vez mais a gente tem buscado alimentos seguros que vão deixar o animal, seja um cão, um gato, uma longevidade maior, que é o que você quer ter seu gato por 50 anos, 100 anos se for possível, né? Peixe, de produção, né, já o peixe, a avicultura e a suinicultura, animais que vão ter uma saúde melhor, vão ganhar mais peso e vão terminar mais pesado. E no caso, por exemplo, de porcas e própria vaca mesmo, de corte, né, eu quero uma longevidade maior desse animal. Perfeito. Então, longevidade e felicidade do animal, né? Isso, e produtividade atrelado. Querido, muito obrigada. Acho que eu fiz todas as perguntas que eu queria. Você quer contar mais alguma coisa que ficou faltando, você acha? Com relação a essa parte de micotoxinas afetando a produção animal, ainda tem bastante coisa para entender, né? Igual eu já disse, esse trabalho que a gente fez lá na Apta em Colina, pensando no rumen, ainda tem muita coisa para a gente poder vasculhar. Tem resultados que ajudam a explicar bastante o trabalho da Letícia Custódio, só que ainda há lacunas para a gente poder entender. E isso é bom, não é ruim. Mostra que a gente está avançando, só que muitas das coisas ainda a gente tem que entender. Então, o que eu posso dizer para os produtores e tudo, para o pessoal, é que quando for pensar, não, eu estou com um alimento, mesmo que os meus alimentos estão com uma aparência de bons, utilizando o Microsoft, né? É desejável porque é um seguro. É uma coisa que você, pelo menos, você pode ter outros problemas de manejo e tudo, mas é um problema que você pode retirar. Pesquisa, falta bastante coisa ainda para poder desvendar desse mundo que é. Então, o recado é estudem. Precisamos de mais estudantes, mais gente, isso, mais pesquisa, é isso? Pesquisadores. Também. Também, né? E questão assim, tô com um alimento que, não sei,
Chegou alguém, porque tem muitos produtos no mercado. Peçam trabalhos científicos, publicados em revistas de conceituadas. Porque dessa forma eu vou ter uma segurança maior, né? Muitíssimo obrigada. Obrigado. E pedir para a gente deixar os arrobas, não sei se você tem redes sociais, no seu pessoal, do trabalho, o que você quiser, pode divulgar aí. Tem o arroba LF Costa Silva, que é o Instagram meu, né? Pode ficar à vontade de entrar lá, vai ser um prazer estar comunicando. E tem o do Altec, né? Da América Latina, é Altec _ LA. Perfeito. Da Sementes Esperança é @seeds_esperanca. E também deixo aqui o da Mandubim, que é @mandubim. Muito obrigada.